Bom dia, queridos irmãos. Quero saudá-los com a graça e a paz do nosso Salvador Jesus Cristo. Bom estarmos nesta manhã na casa do Senhor para adorar, bendizer, louvar o seu nome. Vamos ao Evangelho de Mateus, capítulo 25. Nós estamos tratando das parábolas bíblicas. E nessa manhã eu quero tratar de uma passagem que muita gente não a considera como uma parábola, mas ela é uma parábola bíblica. As pessoas geralmente acreditam que para ser uma parábola é necessário que a expressão parábola literalmente apareça no texto. Às vezes nós encontramos passagens em que o narrador diz: então Jesus lhes contou uma parábola dizendo, e aí aparece a parábola que Cristo contou. Ou então, expressões parecidas, e contou-lhes uma parábola, e falou-lhes uma parábola. De maneira que, se a palavra parábola não aparecer no texto, as pessoas acham que não é uma parábola. Mas uma parábola nem sempre traz o indicativo literal ou textual para que você se baseie. Você precisa entender o conceito de parábola e o princípio de parábola para compreender quando está diante de uma parábola ou não. Às vezes, a palavra parábola não vai aparecer, mas você estará diante de uma parábola bíblica. É o caso aqui em Mateus capítulo 25, numa passagem que é muito conhecida de todos nós, de todos os cristãos. Então, abram suas Bíblias em Mateus capítulo 25, vamos ao verso 31 até o final. Até o verso 46. É uma longa passagem. Uma longa passagem da Escritura Sagrada. Diz assim a Escritura: quando o Filho do Homem vier em sua glória e todos os santos anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória, e diante dele serão reunidas todas as nações. E ele separará umas das outras, como o pastor separa suas ovelhas dos bodes. E ele colocará as ovelhas à sua mão direita, mas os bodes à esquerda. Então o rei dirá aos que estiverem à sua mão direita: vinde, benditos de meu Pai, herdai o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Porque eu tive fome e deste-me de comer, eu tive sede e deste-me de beber. Eu era um estrangeiro e me acolheste, despido e me vestiste. Eu estava enfermo e me visitastes. Estive preso e fostes até mim. Então os justos lhes responderão, dizendo: Senhor, quando te vimos com fome e te alimentamos, ou com sede e te demos de beber? Quando nós te vimos estrangeiro e te acolhemos, ou despido e te vestimos? E quando te vimos enfermo ou na prisão e fomos visitar-te? E respondendo o rei lhes dirá: na verdade eu vos digo que quando o fizestes ao menor destes meus irmãos, a mim o fizeste. Então dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para dentro do fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Porque eu tive fome e não me deste de comer, eu tive sede e não me destes de beber. Eu era um estrangeiro e não me acolheste, despido e não me vestiste, enfermo e na prisão e não me visitastes. Então eles também lhes responderão, dizendo: Senhor, quando te vimos com fome, ou com sede, ou estrangeiro, ou despido, ou enfermo, ou na prisão, e não te servimos? Então ele lhes responderá, dizendo: na verdade eu vos digo que quando não fizeste ao menor destes, não o fizestes a mim. E irão estes para o castigo eterno, mas os justos para a vida eterna. Amém. Vamos orar, igreja. Curve sua cabeça.
Senhor nosso Deus, em nome de Jesus, o teu santo Filho, nós pedimos ao Senhor perdão pelos nossos pecados. Começamos esta manhã na presença do Senhor, reconhecendo, Senhor Deus, o nosso mal e a nossa pecaminosidade. E nós buscamos a Jesus Cristo, teu santo Filho, em seu santo nome nós te suplicamos que nos perdoe toda ofensa, todo mal, todo pecado cometido contra o Senhor e contra o nosso próximo, contra os nossos irmãos. Também, Senhor Deus, nós te suplicamos nessa manhã que torne esta passagem tão clara para nós e alimente tão profundamente a nossa alma, Senhor, que o nosso coração possa sair daqui feliz, glorificando o teu nome e com um desejo no coração verdadeiro de servir aos nossos irmãos, de amar os nossos irmãos, especialmente os nossos irmãos amados desta igreja local, mas todos os demais, Senhor Deus, que são servos do Senhor e que congregam em outras igrejas verdadeiras, que o nosso coração esteja disposto a servir nossos amados irmãos em Cristo Jesus. Nos ajude, Senhor, a compreender todas as coisas que aqui foram ditas para o louvor e a glória do teu nome. Assim nós oramos em Cristo Jesus, o Salvador. Amém. Então estamos diante de uma passagem que é muito conhecida, muito pregada, muito lida, uma passagem que nos remete àquilo que acontecerá no último dia da existência humana, quando nosso Senhor Jesus virá para julgar o mundo, julgar os homens, separar o que ele chama aqui de bodes e ovelhas. Será então o grande dia em que as portas da eternidade se abrirão. Uns entrarão nestas portas para a vida eterna, diz o nosso texto, enquanto outros entrarão nas portas do inferno para a vergonha e a destruição eterna, diz o nosso Senhor. Como eu disse a vocês logo no princípio, nas minhas primeiras palavras, nós estamos diante de uma parábola do nosso Senhor Jesus. É claro que o texto traz, além dos elementos parabólicos em si, o texto também traz muitas explicações adicionais do sentido, do significado das coisas que são ditas aqui. E o contexto dessa passagem ainda nos ajuda a entender que nós estamos diante de uma seção do Evangelho de Mateus em que o Senhor Jesus apresenta várias parábolas. Volte um pouco ao capítulo 24 do Evangelho de Mateus e você começará a ver algumas parábolas sendo apresentadas. Então, Cristo vai falar, por exemplo, da figueira. Ele vai lembrar de alguns elementos parabólicos aqui. No verso 25, então, ele começa literalmente a falar parábolas. Ele fala a parábola das 10 virgens, logo no princípio do capítulo 25. Logo depois, ele fala sobre a parábola dos talentos, a partir do verso 14 do capítulo 25. E então chegamos aqui no verso 31 do capítulo 25, em que ele vai falar acerca do julgamento das nações da terra. E ele apresenta mais um elemento parabólico aqui, quando vai falar sobre essas realidades escatológicas ou as realidades das últimas coisas que vão acontecer no século, no presente século. A palavra século aqui eu estou usando não no sentido de 100 anos, é o sentido comum, mas no sentido da presente era em que nós vivemos, desse tempo, dessa época antes da volta de Cristo. Claro que desde o dia em que Jesus falou essas coisas até hoje já se passaram mais de 2000 anos, então já se passaram 20 séculos. Então a palavra século é era, presente era, atual momento antes da volta de Cristo. Se demorar mais 10, 20, 30 séculos, a palavra século ainda se aplica porque ela tem essa ideia de momento atual antes da vinda de Cristo. Nós não sabemos quando Cristo virá,
sabemos que ele virá, mas não sabemos quando virá. Então, esse tempo de espera é o que nós chamamos de presente século. E aqui, então, irmãos, há algumas coisas bem interessantes a serem notadas aqui. Primeiro, essa história de Jesus, ela foi muito mal interpretada, ainda hoje é muito mal interpretada, e eu quero iniciar mostrando essa falsa interpretação e explicando as origens dessa falsa interpretação, para depois entrarmos na interpretação correta dessa passagem. As pessoas geralmente olham para essa passagem quando Jesus coloca diante de si, do seu trono da graça e da justiça, os bodes e as ovelhas, uns à direita, outros à esquerda, e ele então começa a dizer, ele diz primeiro às ovelhas: vinde a mim, bendito Senhor meu Pai, e entrai no reino que vos está preparado desde antes da fundação do mundo, porque, então ele começa a mostrar situações em que ele estava nu, ou ele estava preso, ou ele estava com fome, ou doente, e ele diz, diante dessas coisas todas que eu passei, vocês foram lá e me ajudaram, me vestiram, me deram de comer, me alimentaram, me deram remédio quando eu estava doente, me visitaram na prisão, me visitaram no hospital, etc. E as ovelhas de Cristo ficam admiradas, porque dizem, Senhor, quando nós fizemos isso a Ti? Nós não estamos lembrando quando fomos te visitar na prisão, nem quando Tu estava doente, nós fomos lá te ajudar, te socorrer, levar remédio, nem lembramos de ter te alimentado quando você estava com fome. Quando isso aconteceu? Semelhante modo, Jesus olha para os bodes e diz, apartai-vos para o inferno, porque quando eu tive fome, vocês não me alimentaram, quando eu tive sede, vocês não me deram bebida, quando eu tive doente, vocês não me ajudaram, quando eu estava nu, vocês não me vestiram. E o Senhor começa a dizer as mesmas coisas que os bodes não fizeram em relação a ele. E então os bodes retrucam dizendo, Senhor, quando? Nós não lembramos quando te vimos assim e não te socorremos. Não lembramos quando tu estava nu e não fomos te vestir. Quando isso se deu? Então, o cerne dessa passagem é: o céu está aberto para aqueles que fazem boas obras, entrará no céu aqueles que fazem as boas obras, entrará no inferno aqueles que não praticam as boas obras. Aqui instituiu-se uma ideia muito equivocada de salvação pelas obras. O homem é salvo pelas obras que ele faz. Isso tem levado muita gente a praticar boas obras para ser salvo. Então, muitas pessoas e muitos grupos religiosos, inclusive o espiritismo kardecista, é um destes grupos que vive de boas obras, acreditando que as boas obras serão suficientes para o aperfeiçoamento deles e a salvação deles. A salvação deles é o aperfeiçoamento final do espírito. Eles têm uma perspectiva de salvação totalmente diferente daquela que as escrituras sagradas apresentam, portanto, antibíblica e demoníaca, maligna mesmo. Então eles acreditam, se fizermos boas obras, está tudo certo. Você lida, por exemplo, com os espíritas e tudo que os espíritas fazem são boas obras. E eles fazem mesmo boas obras. Eles fazem caridade, eles distribuem comida, eles dão roupa para as pessoas, vão nos hospitais. Tudo isso aqui eles fazem. Porque eles entendem que a salvação ou o aperfeiçoamento espiritual está baseado nas boas obras. E eles tiram isso do Evangelho de Mateus e outras passagens, mas especialmente desta passagem do Evangelho de Mateus. Enquanto que aqueles que não fazem as boas obras receberão a justiça, isto é, a condenação pela maldade de não ter ajudado o próximo, de não ter estendido a mão para o próximo. Todos concordam
que Jesus aqui não está falando especificamente dele. Ele não é a pessoa que precisou ser ajudada. Todos concordam que Jesus está se referindo aqui a outras pessoas. Então, para alguns são todas as pessoas da terra. Para outros são outras pessoas, não todas as pessoas da terra. Essa primeira interpretação equivocada, ela nega completamente a doutrina da justificação pela fé somente. Ela nega completamente que o homem é salvo por crer em Jesus Cristo somente, não por obras que ele faça. E não é isso que Jesus está ensinando aqui nessa passagem. A Bíblia não se contradiz, e o Senhor Jesus Cristo e as Escrituras inteiras ensinam que o homem é salvo pela fé em Jesus Cristo. Se crê no Senhor Jesus Cristo, será salvo. A questão de boas obras é uma outra coisa nas Escrituras. Ela não está relacionada à salvação. Ela não é o termômetro para avaliar se um homem é salvo ou perdido. Ela é uma evidência, entende? Ela é uma espécie de prova que alguém é salvo ou perdido, mas ela não é a substância que leva o homem à salvação ou à perdição. Então, aqueles que estão ali agarrados em suas obras, esperando ser salvos porque são bons, porque fazem boas obras, porque são caridosos, eles estão se segurando num fio de cabelo, irmãos, que brevemente arrebentará. Eles estão segurados numa teia de aranha, num fio de teia de aranha que não suportará o peso dos seus pecados, da sua incredulidade no último dia. Boas obras não salvam ninguém. E Jesus nunca ensinou isso. A outra interpretação equivocada que está arraigada nesta é a interpretação de que Jesus está ensinando que nós devemos, ensinando nesta passagem especial, que nós devemos fazer boas obras com todas as pessoas. E esse é o que ficou conhecido como o evangelho social. O evangelho social é um evangelho progressista, é um evangelho de cunho marxista, que diz que nós devemos ajudar os pobres. Aquele evangelho social de ajudar os mais carentes, o evangelho social de ajudar aqueles que têm mais necessidade. Tá? Toda aquela proposta que nós estamos acostumados a ouvir nos palanques de políticos de esquerda. A gente tem que ir nas periferias para ajudar os pobres, os coitadinhos. Então, esse é o evangelho social. Então, para eles, essa ideia de que Jesus está ensinando a ajudar todas as pessoas é o que eles enxergam aqui nessa passagem específica do evangelho de Mateus. Nós não estamos aqui negando que devemos ajudar todas as pessoas, que devemos fazer o bem a todos. Nós não estamos dizendo que a Bíblia não nos ensina a fazer o bem a todos. Não é isso. Nós estamos dizendo que esta passagem não está dizendo isso. Esta passagem do Evangelho de Mateus não aponta especialmente para todas as pessoas. Ela aponta para um grupo específico de pessoas chamadas cristãos. Não para todos os homens. Veja, aqui nós temos o julgamento das nações, como o próprio texto ele vai descrevendo de maneira clara em todos os versículos. Jesus começa dizendo: quando o Filho do Homem vier em sua glória e todos os santos anjos com ele, então ele se assentará no trono da sua glória. O Senhor está descrevendo o dia da sua segunda vinda.
aqui, quando o Filho do Homem vier em sua glória, é o dia da segunda vinda de Cristo, quando ele vier para julgar o mundo inteiro. Vocês vão encontrar em 1 Tessalonicenses o apóstolo Paulo falando sobre isso nos capítulos 4 e 5 da sua carta. Naquele momento, o apóstolo Paulo está trazendo algum tipo de consolo e conforto espiritual a irmãos vivos na igreja que haviam perdido entes queridos, que eram cristãos também. E aqueles irmãos estavam chorando, cheios de desespero, de dor, não é? Uma tragédia aconteceu. Paulo diz, olha, não é bem assim, não se desesperem como aqueles que não têm esperança, como aqueles que não são cristãos, que não têm Cristo. Esses não têm esperança. Vocês não, vocês são cristãos. Seus irmãos que morreram, seus parentes, eram cristãos. Por que vocês estão desesperados? Então Paulo diz, quando Cristo vier na sua glória, ele começa a falar exatamente desse dia que Jesus está aqui também falando em Mateus 25. Paulo começa a descrever tudo isso. Ele vai dizer o que acontece com os crentes que estão vivos e com os crentes que já morreram. Ele diz, eles ressuscitarão. Vocês não precisam ficar aí lamentando, como se nunca mais fossem reencontrar os seus entes queridos, porque eles vão ressuscitar dos mortos e vocês vão reencontrá-los de novo. Haverá vida em conjunto com as pessoas que nós amamos e que também são cristãos novamente, irmãos. A morte não será uma separação final. É o que Paulo está explicando. Jesus está falando em Mateus 25 desse dia em que ele vai voltar. O Filho do Homem virá em sua glória com todos os santos anjos e com ele, então, ele se assentará no trono da sua glória. É o dia do acerto final de contas da humanidade. Nesse dia, meus irmãos, todos os homens, desde Adão, o primeiro homem, até o último, quando Cristo voltar, todos os homens estarão diante do trono da sua glória, diante de Jesus Cristo, Rei dos Reis, que se assenta no trono da justiça e da glória e da graça. Todos os homens estarão lá diante dele. Verso 32, diante dele serão reunidas todas as nações. Veja, ninguém ficará de fora. A palavra nação, ela engloba as pessoas que vivem em todas as partes da terra, que formavam nos dias de Cristo os diferentes povos da terra, judeus e gentios. Todos estarão diante do Senhor Jesus naquele dia. Todas as nações serão reunidas diante dele. E ele separará umas das outras, e aqui começam a entrar os elementos parabólicos, como o pastor separa as ovelhas dos bodes. Então, a figura que Jesus faz é a figura em que ele é o pastor, o grande pastor da humanidade naquele dia, e a humanidade está dividida em dois grupos, bodes e ovelhas. Naquele dia, ele separará as ovelhas dos bodes. Isso é interessante porque ovelha e bode são animais muito parecidos, irmãos. Até hoje, às vezes, eu tenho dificuldade de distinguir, na verdade, uma ovelha de um bode. Não é tão fácil, à primeira vista, de distinguir. Às vezes, quando você vai comer a carne, né, quem tem assim um hábito já de comer a carne da criação, como nós chamamos aqui, os caprinos, né, ovinos caprinos, a gente consegue dizer, ó, isso aqui é ovelha, isso aqui é bode, porque o sabor do bode é um pouco diferente e às vezes tem um cheirinho, né? Dá para você diferenciar, mas nem todo mundo consegue diferenciar. Então, o Senhor está falando de animais, na comparação da parábola, que são muito parecidos. É como o joio e o trigo. Joio e trigo são dois tipos muito parecidos de erva.
Então Jesus diz, olha, falando em outro lugar, os discípulos perguntam, Senhor, tu quer que a gente vá lá e separe o joio do trigo? Jesus diz, não, vocês podem se enganar. Vocês podem separar trigo junto com joio, achando que tudo é joio, e mandar o trigo para o fogo. Deixe que no último dia eu separarei. Eu consigo identificar. Eu consigo separar corretamente, sem erro. E aqui nós temos uma outra figura, bodes e ovelhas, que também são muito parecidos. E Jesus diz que no último dia ele separará os bodes das ovelhas. Estarão diante dele e ele separará os bodes das ovelhas. Ele colocará as ovelhas à sua mão direita e os bodes à esquerda. Essa expressão também é interessante, irmãos, porque na Bíblia, e não só na Bíblia, isso não é uma peculiaridade linguística da Bíblia. É, na verdade, uma expressão do mundo antigo. Não é só a Bíblia que usa a expressão braço direito como sendo o lado principal de uma pessoa, o mais forte. É uma expressão do mundo antigo. Outras nações que nem mesmo conheciam a palavra de Deus também usavam isso. Sentar-se à minha direita. Ou seja, o lado direito é o lado principal. É o lado bom, é o melhor. E Jesus então diz que colocará as ovelhas à sua mão direita. Essa é uma expressão de amor, é uma expressão de confiança, é uma expressão que mostra que eles estarão no lado seguro, no melhor lado, e a esquerda é o pior lado. E por isso ele diz, e os bodes à esquerda. Porque a esquerda era o lado sem proteção, era o lado que ficava mais frágil, era o lado que não teria suporte. Não estariam cobertos pelo poder do rei ou do pastor. Era o lado mais perigoso. E Jesus está dizendo, as ovelhas seguras na minha mão direita, os bodes estarão ali indefesos no lado esquerdo, na mão esquerda. Então, todas essas expressões que são colocadas aqui nessa parábola do julgamento, elas apontam exatamente para esse elemento de separação, de um juízo, de um julgamento que acontecerá no último dia em relação às ovelhas de Cristo e aos bodes que serão lançados ao inferno. Então entra a parte da parábola em que ele vai falar sobre a ajuda, a partir do verso 34. Então o rei, perceba que há uma mudança aqui de personagem. Primeiro Jesus é o pastor, lembram? Jesus é o pastor que separa os bodes das ovelhas. Veja novamente, por favor, no verso 32. Diante dele serão reunidas todas as nações e ele separará umas das outras como o pastor. Então, a figura do pastor é colocada por Cristo no momento em que Cristo fará a separação. E essa figura é, Cristo conhece as suas ovelhas. Cristo sabe quem é ovelha e quem não é ovelha, quem é bode, e ele separará. Mas agora, quando a figura muda para o julgamento, ele é o rei. Ele já assume uma outra figura diante das ovelhas e dos bodes. Então o rei dirá aos que estiverem à sua mão direita: Vinde, benditos de meu Pai, herdai o reino que vos está preparado desde antes da fundação do mundo. E então vem aquelas questões das boas obras. Tive fome, deste-me de comer, tive sede, deste-me de beber, etc. E ele encerra dizendo, quando as ovelhas perguntam, Senhor, quando te vimos com fome, te alimentamos, ou com sede, te demos de beber, quando nós te vimos estrangeiro e te acolhemos, ou despido e te vestimos? E quando te vimos enfermo ou na prisão e fomos te visitar? Respondendo o rei, lhes dirá, prestem atenção, porque aqui está o coração da passagem, o significado de quem são esses, que Jesus está dizendo que é ele. Né? Veja. E respondendo o rei lhes dirás, na verdade eu vos digo que quando o fizeste ao menor destes meus irmãos, a mim o fizeste. Jesus chama o menor
destes meus irmãos. Ele não fala que é toda pessoa, ele não traz uma ideia mais generalizada de ajuda para toda a humanidade. Mais uma vez, Cristo, em outras partes, nos ajuda, nos ensina a estender a mão a todos. A parábola do bom samaritano é um excelente exemplo disso. Mas aqui nessa parábola, ele está falando de cristãos. E ele está falando de cristãos bem necessitados. Então perceba que a questão aqui está relacionada de maneira mais interna, que envolve o povo de Deus em suas necessidades. Envolve cristãos ajudando outros cristãos de maneira mais especial. Eu não gostaria que você saísse daqui essa manhã dizendo que o pastor Marcos está ensinando na igreja que cristão só deve ajudar outros cristãos. E nem dizendo que cristãos, segundo a Bíblia, só podem fazer boas obras para outros cristãos. Eu não estou dizendo isso a vocês. Eu estou dizendo a vocês que nesta passagem em especial, este é o ensinamento. Jesus está se colocando prefiguradamente, se personificando na vida de outros cristãos, pequenos cristãos. Pessoas que abraçaram a fé em Cristo, mas que são pobres, necessitados, que precisam de um auxílio maior da nossa parte. Toda vez que fizemos isso a um dos nossos irmãos, foi a Cristo que fizemos. Vocês lembram quando o apóstolo Paulo sai com as cartas para perseguir os cristãos? O que Jesus diz para ele? Como Jesus começa o diálogo com o apóstolo Paulo no caminho de Damasco, quando Paulo está lá indo perseguir a igreja, perseguir cristãos? O que Jesus diz? Paulo, por que me persegue? De novo, em Atos, Jesus assume o lugar, a vida de outros cristãos que iam ser perseguidos por Paulo. Então, quando Paulo estava perseguindo aqueles cristãos, Jesus diz: você está perseguindo a mim. É a mim que você persegue, Paulo. Toda vez que você maltrata um cristão, você maltrata a mim, Paulo. Toda vez que você aprisiona um cristão, você está como se aprisionando a mim mesmo. Toda vez que você ajuda um cristão, esse é o ensino do Evangelho de Mateus aqui. Um cristão necessitado, pobre, nu, doente, enfermo, preso, Jesus está dizendo: você está socorrendo a mim. Por isso, os justos, como são chamados aqui, as ovelhas agora também mudam de nome, elas são chamadas de justos. Perceba que o texto diz, no verso 37, então os justos lhes responderão. Ovelhas e justos é a mesma coisa aqui nessa passagem. Então, os justos, que são os crentes, dirão para Jesus: Senhor, quando nós vimos o Senhor mesmo, o Senhor das mãos furadas, quando nós vimos o Senhor mesmo, filho de Maria, filho de José, o filho de Davi, o filho de Abraão, quando nós te vimos passando por necessidade e fomos te socorrer, Senhor, nós não lembramos de ter feito isso com o Senhor. E Jesus diz: quando fizestes a um dos meus irmãos, dos meus pequeninos irmãos, a palavra pequenino é necessitado, de pequena estatura, a palavra literalmente significa coisa pequena, micro. Então Jesus diz: quando fizeste a um deles, fizeste a mim. Ele diz para Paulo: quando persegue um deles, persegue a mim. E agora Jesus diz: quando ajuda um deles, ajuda a mim. É como se fizesse a mim mesmo. Então Cristo, ele está, nesta passagem, concentrando no povo de Deus, nos cristãos. Cristãos que ajudam cristãos ou pessoas que perseguem cristãos, os bodes. Esse é o ensinamento aqui dessa passagem, nesse ponto específico.
Então, quando ele termina de explicar isso aos justos, ele olha para os bodes, dirá também aos que estiverem à esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para dentro do fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. E então ele repete. E os bodes vão dizer, então, verso 44, eles também lhes responderão dizendo: quando te vimos com fome, ou com sede, ou estrangeiro, ou despido, ou enfermo, ou na prisão, e não te servimos. Então ele lhes responderá dizendo: na verdade eu vos digo que quando não fizeste ao menor destes quem? Quem está do lado dos bodes? As ovelhas, os justos. E Jesus está dizendo, quando não ajudaste, não socorreste, quando negaste o bem ao menor destes, o Senhor diz, não o fizeste a mim. Deixaste de fazer para mim. Então aqui está a palavra final. E irão estes para o castigo eterno, mas os justos para a vida eterna. Mais duas coisas aqui, irmãos, importantes. Primeiro, as ovelhas que estão do lado direito, nós já vimos todos esses pontos representativos. Ovelha, lado direito, proteção do Senhor, cuidado, segurança. Ovelhas, é mostrado aqui, fizeram boas obras, ajudaram seus irmãos necessitados, socorreram crentes que precisavam de ajuda, estenderam sua mão para eles, choraram com eles, se compadeceram com eles, se alegraram com eles, alimentaram, vestiram, estavam juntos deles, socorrendo suas necessidades, abrindo suas mãos para eles, tirando do seu e dando a eles. Esses homens ou ovelhas são chamados justos. E a justiça desses homens não está no fato de eles terem feito boas obras. Eles são justos não porque fizeram boas obras, eles são justos porque sobre eles a justiça de Cristo já estava derramada pelo sangue do Cordeiro. Ou seja, eles são justos porque não tem mais condenação sobre eles. Eles são justos porque não há mais pecado sobre a vida deles para ser expiado. Cristo morreu pelos seus pecados, então eles recebem agora a justiça de Cristo sobre eles. A justiça adquirida pelo Senhor, os méritos da obediência perfeita de Jesus e de sua morte na cruz do Calvário, sua morte substitutiva. Tudo isso é colocado sobre as ovelhas do Senhor Jesus, sobre os crentes em Cristo. Então eles são justificados, tornados justos diante de Deus. Justificados, pois, pela fé, tendes paz com Deus, diz o apóstolo Paulo. Essa é a imagem dos cristãos. Por isso eles são chamados justos nessa passagem. Não por uma justiça própria deles, adquiridas por meio das boas obras. Não porque o ato de ir na prisão visitar, o ato de alimentar pessoas famintas, o ato de vestir quem não tem roupa, pessoas cristãos que estão ali sem roupa. Não. Não é isso que justifica. É o sangue da cruz, é o sangue do Cordeiro derramado na cruz do Calvário que justifica as ovelhas, que os torna justificados em Cristo Jesus. Não é as boas obras. Não foram elas que justificaram as ovelhas de Cristo, o povo de Deus. Isso é bem diferente, por exemplo, dos bodes. Porque os bodes, a sua multidão de pecados, os levará à condenação. Eles não têm remissão de pecados. Eles não têm expiação sobre eles. Cristo não morreu por eles. Cristo não derramou seu sangue pelos bodes. Então, todos os seus pecados estão ali. Eles vão pagar o preço dos seus pecados. Não foram substituídos no Calvário.
Inclusive os pecados de não ajudar os cristãos mais necessitados também estão sobre eles. Todos os pecados. Por isso Jesus dirá: sobre vocês não está o sangue do Cordeiro de Deus, portanto, para o inferno. Quem não tem o sangue de Cristo sobre si será condenado ao inferno. Nunca se enganem disso. Quem não crê no Senhor Jesus Cristo será condenado à eternidade do inferno. Daí a urgência, meus irmãos, abrir só um parêntese aqui, a urgência da evangelização, a urgência de evangelizar nossos parentes, nossos vizinhos, as pessoas do mundo, todo mundo. Porque quem não crê no Senhor Jesus Cristo será condenado, eternamente condenado. Então veja, meus irmãos, o que significa então as palavras de Cristo, já que os justos não são justificados pelas boas obras, porém aqui na parábola eles entrarão no céu porque fizeram essas coisas. É o que Jesus está aqui deixando transparecer. Para o reino eterno, porque eu tive fome e vocês me alimentaram, não é? Então as boas obras estão envolvidas nisso, nessas palavras de Cristo. Assim como a falta de boas obras está envolvida na condenação dos ímpios. Então, o que tem a ver? O que significa isso? Todos aqueles que amam a Jesus de verdade, todos aqueles que são cristãos, então todo cristão ama Cristo de verdade. Não há um cristão autêntico que não ame o Senhor Jesus de verdade. Então, todo cristão, a vida dele transformada, uma nova vida, um homem que nasceu de novo, que é uma nova criatura, a fé que habita nele, o espírito que se move nele, tudo isso o fará fazer boas obras. Vocês percebem que é uma transformação de vida? Os justos, por serem justos, agora viverão como Cristo e ajudarão os necessitados. Em primeiro lugar, ou especialmente, como diz o apóstolo Paulo, os da família da fé. Novamente, aqui nessa passagem de Gálatas, nós somos lembrados que primeiro os cristãos. Se alguém não cuida nem da sua própria casa, como cuidará, né, dos outros? Paulo diz que devemos ajudar todos os homens, mas em primeiro lugar os da família da fé. Veja, o princípio é o mesmo que Jesus está aqui ensinando, de bodes e ovelhas. Muitos cristãos foram largados, abandonados, ou socorridos e ajudados por outros cristãos. E Jesus diz: toda vez que vocês demonstraram esse grande amor e compaixão a um dos meus pequeninos, a um dos meus irmãos, é a mim que me fizestes isso. E esse amor e boas obras só pode ser realizado, irmãos, por alguém que foi transformado, alguém que foi alcançado, mudado pelo poder do Espírito Santo. Em outras palavras, todo cristão tem como evidência da sua vida transformada as boas obras. Você quer saber se você é um cristão verdadeiro? Você quer fazer um teste com você mesmo? Sonde sua vida nesse sentido. Você tem amado os seus irmãos? Em primeiro lugar, os seus irmãos, irmãos da fé. Você tem lembrado dele em suas orações? Você tem socorrido seus irmãos em suas necessidades? Você tem chorado com seus irmãos que choram? Você tem lamentado junto com eles na hora do lamento? Vocês têm vestido aqueles irmãos mais pobres que não têm roupa? Têm dado remédio àqueles que não têm remédio no momento? Tem alimentado, tem socorrido de alguma maneira, tem estado com eles nas necessidades. Todo cristão faz isso. Jesus fez isso. A vida de Cristo foi assim. E ele está dizendo que a nossa vida transformada também segue esse mesmo ponto. Também será assim. E no último dia haverá uma evidência disso no julgamento final. Nós seremos declarados justos e também seremos declarados como homens e mulheres que fizeram o bem aos seus irmãos, que nunca abandonaram seus irmãos.
que foram fiéis ao povo de Deus nas necessidades. Os ímpios não são assim, como diz o Salmo 1. Os ímpios não são assim. Eles fecham o coração para os cristãos e, na verdade, até para os não cristãos. Eles não estão dispostos a dar o que é seu, a repartir o que é seu. Não estão dispostos a ajudar o necessitado. E às vezes, irmãos, ainda acontece de algum tipo de ajuda ser oferecida, porém, com intenções equivocadas. Visando a glória própria. Visando ser visto pelos homens ou aplaudido pelos homens. Buscando os holofotes, destaque, comentários, mas nunca por amor ao necessitado e a Deus. Em primeiro lugar, a Deus. O fim disso tudo é: as ovelhas entrarão no reino de Deus, que está preparado para elas desde a fundação do mundo. Desde antes da fundação do mundo, desde antes do mundo ser criado. E os bodes serão lançados dentro do inferno, diz o texto, onde estarão também Satanás e todos os outros anjos malignos que desobedeceram a Deus e que fizeram o mal. Todos serão condenados a um só tormento eterno. Note que o texto, ele diz que será um tormento ou uma glória, no caso dos eleitos, para sempre. E irão estes para o castigo eterno, mas os justos para a vida eterna. Perceba que a expressão eterno, ela aparece tanto para os que receberão juízo, condenação no inferno, quanto para aqueles que estão para sempre com Cristo na eternidade gloriosa que está preparada. Ou seja, o Senhor Jesus está falando de realidades que nunca terão fim. A palavra que foi traduzida aqui por eterno é a palavra que é geralmente traduzida como para sempre. Eterno. Para sempre. Então, seria literalmente Jesus dizendo: irão estes para sempre ao castigo, e os justos viverão para sempre. É isso que o Senhor Jesus está dizendo, literalmente. Aprendemos aqui algumas coisas bem interessantes, irmãos. Muitas coisas interessantes aqui. Cristo voltará, haverá um juízo final, Cristo separará ovelhas e bodes, uns justificados, outros condenados, e uma eternidade sem fim para os condenados e uma eternidade sem fim para aqueles que serão glorificados eternamente. Cristo ensina que nós devemos ajudar os nossos irmãos, os mais carentes, os mais necessitados especialmente, em primeiro lugar, a família da fé, em primeiro lugar, e não fechar os olhos para eles. Porque quando ajudamos os nossos irmãos, é como se estivéssemos dando ao próprio Senhor Jesus. Lembre sempre disso. Quando você precisar fazer um pix para alguém que está precisando, imagine, é como se eu estivesse mandando para Cristo. É como se o próprio Senhor Jesus estivesse recebendo uma ajuda minha, porque ele se coloca no lugar dos irmãos. É a mim que me fizeste. Quando não fizestes, foi a mim que não fizestes. Essa é a verdade, irmãos. Quando nós encaramos as coisas na perspectiva de Cristo e da Bíblia, olhando dessa maneira, certamente o nosso coração se abrirá mais para ajudar o nosso próximo, especialmente os da família da fé. Nós estaremos muito mais dispostos a nos doar quando entendermos que é para Cristo. Mais do que para o nosso irmão, que nós já deveríamos, por si mesmo, apenas por ser eles, nós já deveríamos nos doar para eles, mas mais ainda quando entendemos que, fazendo isso a eles, fazemos a Cristo. É como se fizéssemos ao próprio Jesus Cristo. Quantas vezes já foi pregado
das mais diversas maneiras, das mais diversas maneiras comoventes e emotivas sobre aquele homem que carregou a cruz de Cristo quando ele não suportou mais. Era um negro da África. E ele, quando Jesus cai no caminho do Calvário, aquele homem pega a cruz de Cristo nos ombros e carrega por ele. Quantas vezes isso já foi pregado na história da igreja? E aquele homem é lembrado pela sua boa obra. Aquele fez diretamente a Cristo, não é? Ao Senhor, a pessoa do Salvador. Mas Jesus diz: toda vez que fizeste a um dos meus pequeninos irmãos, é a mim que fizeste. Nós podemos ser como aquele homem que carregou a cruz do Senhor Jesus, que o socorreu. Nós podemos ser como José de Arimateia e como o próprio Nicodemos. Os dois foram até Pilatos, pediu o corpo de Jesus para dar um sepultamento digno, e Pilatos permitiu. E eles tomaram o corpo de Jesus e levaram para um sepulcro novo e o puseram ali, fizeram uma grande obra, uma grande honra a Cristo. Ou sermos como os outros personagens bíblicos que de alguma maneira fizeram algo por Jesus nas suas necessidades terrenas. Uma das irmãs de Lázaro enxuga os pés de Cristo com os cabelos, derrama um unguento sobre ele, bálsamos preciosos. Nós podemos fazer a Cristo quando fazemos aos nossos irmãos. Sempre que fazemos aos nossos irmãos, é a Ele que fazemos. Isso é diferente, irmãos, porque ajudar a todos os homens é uma obrigação que nós temos também. Mas a comparação e a personificação de Cristo está apenas nos crentes. É ajudando um crente que você ajuda, é como se ajudasse ao próprio Cristo. Ajudando um descrente, Cristo não se personifica neles. É uma boa obra, porque são filhos de Deus no sentido criacional. Então devemos socorrer a criação quando ela precisa. Mas Cristo só diz que é como se fosse nele ou para ele quando é sobre os crentes. Porque os crentes são o povo dele. Os crentes têm o sangue sobre ele, o sangue de Cristo sobre ele. Os crentes têm a marca, o selo do Espírito neles. Quando ajudamos os irmãos, quando ajudamos cada crente, especialmente os mais necessitados, é a Cristo que nós fazemos. Amém. Que Deus abençoe, meus irmãos. Vamos ficar de pé e orar nesse momento. Amado Deus, nosso Deus e Pai, nós oramos em nome de Jesus Cristo, teu amado Filho, e nós queremos, Senhor Deus, te pedir perdão por todas as vezes, Senhor Deus, que deixamos de socorrer um dos nossos irmãos, mesmo podendo fazer, mesmo que com pouca coisa, mesmo que não nos custasse nada materialmente. Nos perdoe, Senhor, porque negligenciamos ajudar o próprio Senhor Jesus. Ó Deus Todo-Poderoso, dia a dia muda o nosso coração, Senhor, para que ele se pareça mais com o coração de Jesus Cristo, para que possamos amar os nossos irmãos, mesmo quando estivermos passando por problemas, dificuldades, nós mesmos, que o nosso coração seja mudado, para que a imagem de Cristo em nós não desfaleça, as obras de Cristo em nós não deixem de acontecer, Senhor. Nos ajude, Senhor Deus, a amar o nosso irmão, em primeiro lugar, os nossos irmãos, a nossa família da fé, a socorrê-los em suas necessidades, a estar com eles, para que o teu nome seja glorificado e eternamente bendito para sempre. Obrigado, Senhor Deus, pela a justiça que nós também recebemos de Cristo Jesus para o perdão dos nossos pecados. Obrigado porque no dia do julgamento final, quando Jesus voltar, nós estaremos à direita do Senhor Jesus,
e receberemos e ouviremos, em primeiro lugar, as doces palavras de Cristo. Obrigado, Senhor. Nós não merecemos isso, mas é tão somente pelo amor de Deus, pela misericórdia, pela a redenção tão maravilhosa de Jesus Cristo na cruz, morrendo em nosso lugar. Obrigado, Senhor. Nós também te louvamos pela justiça que será derramada sobre os bodes e ímpios que recusaram o Senhor. Pois todas as tuas obras são boas e perfeitas, Pai. Em nome de Jesus, te louvamos. Amém. Poder sentar, meus irmãos. Deixa eu dar alguns comunicados.